Respeite a sua estação. Esse é o título do 5º capítulo do livro da Viviane Martinello, Mulheres Improváveis. Você que está passando por uma fase difícil, principalmente essas pessoas, fique aqui nesse vídeo, que Deus vai falar com você. Olha só, a Viviane falou nesse capítulo de uma forma muito assertiva sobre o fato de nós não aceitarmos viver algumas estações da nossa vida e acharmos que, principalmente as fases ruins, não existe o cuidado de Deus nelas para conosco. E não é assim. E ela fala, logo no início, que nas diferentes fases da nossa vida, nós precisamos ser de verdade. Nós não podemos mascarar. Nós não podemos esconder, principalmente nas fases difíceis. Por quê? Porque atrapalham até a gente de ser ajudado. Então, a tendência de nós acharmos é que a nossa fase ruim define quem nós somos. Mas nós precisamos entender que a medida de sucesso de Deus é diferente da medida de sucesso dos homens. E muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por algumas fases na nossa vida para nos ensinar, para nos dar lições, para nos dar aprendizados. E nós precisamos respeitar as estações da nossa vida. Certa vez, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava no shopping, numa loja muito bonita, e eu calçava uma sandália lindíssima, de salto fino, sabe? Bem delicada. E no sonho, eu disse assim, gente, não está na fase de eu calçar essa sandália. Por quê? Aqui em Portugal, nós não temos moto, nós não temos carro, nós andamos de transporte. E na época, eu morava muito longe dos lugares assim, principais que a gente precisava ir. E assim, é um corre-corre, é um batedor, você tem que pegar barco, tem que pegar ônibus e aquele negócio, e as calçadas aqui é cheia de pedra, então assim, não era tempo de usar aquela calçada. E eu entendi. Então, eu abracei aquela estação na minha vida. E é mais ou menos isso que a Viviane quis colocar. Talvez você não está na fase de usar a sandália. Então, vai no tênis, gente. Então, assim, é simples. Sabe aquela fala atura ou surta? É mais ou menos assim. Então, viva a estação que Deus está te permitindo viver. E mais na frente, a Viviane vai falar daquela palavra de Eclesiastes 3, que vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de festa, há tempo de luto. E a gente precisa entender que tudo isso contribui para os planos dele nas nossas vidas. E de entender que toda estação tem uma provisão de Deus. Às vezes você não se atenta aos mínimos detalhes que o Senhor está ali com você, está provendo muitas coisas, mas você só olha para aquilo que te falta, você não olha para aquilo que você tem. Então nós precisamos entender que toda estação tem provisão de Deus e que nem tudo é um caos. E aí, ela vai falar que nós precisamos também se livrar da esterilidade crônica. O fato de eu não estar produzindo hoje, frutificando hoje, não quer dizer que aquela fase precisa perdurar por longos e longos momentos. Não, talvez hoje eu não estou frutificando como eu queria frutificar, ou talvez como eu acho que deveria ser, mas amanhã, quem sabe, será o tempo oportuno disso acontecer. Então não pense assim, hoje eu não presto, hoje eu não frutifico, amanhã também não, a semana que vem não, o ano que vem não. Esterilidade crônica, porque nós fomos criados por Deus para girar, para frutificar. E ela vai contar uma história, na qual está em Marcos 11, que Jesus teve fome, olha para uma figueira. Aquela figueira estava cheia de floragens, mas quando Jesus chega perto daquela figueira, não existia frutos. Ou seja, a expectativa de Jesus foi frustrada naquele momento e aquela árvore foi amaldiçoada. E ela vai dizer que Deus, ele tem expectativas em nosso respeito. Ele quer que a gente frutifique. Ele nos criou para isso. Então, vamos nos livrar da esterilidade crônica. Talvez hoje não é o seu momento, mas quem sabe amanhã seja o ideal. E ela vai dizer também uma alerta muito grande e muito importante. Por quê? Às vezes nós temos uma tendência de olhar para algumas pessoas
acharem o top das galáxias, a top das galáxias. Por quê? São pessoas que têm muitos dons, pessoas que têm muitos talentos, pessoas que, de longe, têm muito sucesso. E aí ela conta, você só vai conhecer uma árvore, como Jesus fez, chegando perto, analisando os frutos. E aí ela vai citar outro texto muito importante e vai falar dos falsos profetas, que têm pelos de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Então, tome bastante cuidado com aquelas pessoas que você admira, que você venera. Você precisa se atentar para os frutos das pessoas e não o que visualmente você vê de longe. E aí, ela vai contar também sobre as talhas improváveis. Sabe, aquela festa de casamento? Usualmente, o vinho não é colocado em talhas, o vinho é colocado em odres. Mas naquela festa, Jesus falou assim: olha, pega lá as talhas. Sabe quando foi o primeiro milagre de Jesus? Pois é, as talhas não é o utensílio correto para colocar vinho. O que se coloca vinho são odres. E Jesus foi e fez o quê? Colocou em talhas o milagre. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que realmente nós não fomos chamados para gerar, para frutificar, nós não servimos para nada, nós não somos úteis para nada. E Jesus vai lá e nos chama. E ele vai lá e colocou, e deposita dentro de nós uma talha improvável, um milagre. Amém? Então, assim, para de achar que você não presta. Para de achar que a sua fase define quem você é. Para de achar que só porque você está passando por uma situação difícil, Jesus esqueceu de você. Para de achar que você não presta mais para nada. É mentira do Satanás. Você presta sim. Você é valioso sim. Você é improvável, mas é escolhida do Senhor para gerar, para frutificar, para transbordar por onde você passar. Então, Jesus quebrou aqui alguns paradigmas. Eu tenho certeza que Deus também está chamando cada uma de nós para quebrar os paradigmas, para dizer: você é escolhida, você é importante. Eu já depositei em você tudo que você precisa para ser luz, para virar, para frutificar e para ser bênção por onde você passar. Tá bem? Então, esse foi o resumo do capítulo 5. Eu espero brevemente trazer o capítulo 6.